tem uma ligação, como aliás a gente procurou estruturar quando fez o planejamento de todos os encontros. Ao falar de vocação e de profissão, Emmanuel introduz um estudo sobre causa e efeito de uma maneira assim bastante direta, bem direta, né? Eu não sou muito fã de certa leitura que às vezes aparece por intermédio dele, irmão X, meio consequencialista. Pisou na bola aqui, vai colher ali dessa forma. Não consigo ver assim, tá? E acho que é muito mais por uma limitação pessoal do que por falta de informação. E eu falo isso porque geralmente essas afirmações, elas aparecem considerando um tempo que não é o tempo dos nossos dias, com uma gama imensa de atividades que a humanidade não conheceu até agora. Então, se nós voltarmos ao século XIX, ao XVIII e aos precedentes, as atividades eram assim muito claras, né? Ou você se dedicava à atividade religiosa, e essa era uma atividade destinada a pessoas que tinham uma certa ascendência, uma certa facilidade em alguns, domínio de algumas técnicas, o falar, o escrever, embora nem toda a atividade religiosa fosse desempenhada, como até hoje não é, por pessoas instruídas. Ou você ia para o militarismo, e o militarismo não exigia, como exige nos nossos dias, um maior conhecimento que não fosse o do manejo e do uso da força. No mais, a atividade da pessoa era agropastoril. E quem tinha alguma atividade daquelas que se exigia, o ferreiro, o carpinteiro, era alguma coisa que vinha da ascendência das gerações. Então o pai ensinava o filho, que ensinava o neto, que ensinava o bisneto, e aí nós temos famílias que ao longo de séculos exercem a mesma coisa. Os nossos dias são muito diferentes. As questões são muito diferentes. Mesmo quando ele faz menção, e a gente vai passar por isso, a juiz, etc., é uma menção, é uma leitura moderna de algo que na época não tinha, não era acessível às pessoas. As pessoas se sujeitavam. Por quê? Por causa da própria estratificação social. Nós tínhamos lá aquele que era o escolhido por Deus, entre aspas, para ser o rei, aqueles que, em consórcio com ele, dominavam as áreas do reino, e a vassalagem, aqueles que só obedeciam às ordens na dependência do que tinha a terra. É uma realidade muito diferente da realidade dos nossos dias. Então eu não sei se certas leituras que ele vai fazer, que ele faz, se dariam para ser feitas agora. Não sei, tá? Então são 2 capítulos que eu falo, comento, mas eu reflito muito para ver o alcance. A ideia da vocação, que é o primeiro deles, é uma ideia extremamente clara do ponto de vista reencarnacionista. É fácil a gente pegar isso, né? Você traz consigo tendências e aprendizados anteriores. E isso é muito mais claro na medida em que a escolarização era uma nulidade até o século XIX. Mas uma nulidade mesmo.
Paris, que era uma cidade entendida como uma cidade de cultura, Paris tinha 40% da população com letramento. E o resto sem. Lógico que dos 40, alguns tinham capacidade de leitura mais avançada, o que não mudou na nossa realidade hoje. Tá? Evidente que melhorou o percentual dos que leem, isso é uma verdade. Porém, dos que entendem, ainda não. E dos que compreendem, o número é menor ainda. É uma coisa assim que vai caindo assustadoramente. Lê. Fez os primeiros anos da escola, eventualmente conhece português, ou inglês, ou francês, ou grego, ou italiano, conhece, sabe o significado das palavras, porém os demais raciocínios não são comuns. Então, raciocínio abstrato como o da matemática, que encontra uma resistência imensa nas pessoas. Ciências de aprofundamento, como física, química, biologia, as pessoas têm uma distância e um temor assustador. E são conhecimentos relativamente novos. Os elementos químicos estão aí desde que o mundo é mundo. Mas a descoberta deles é uma coisa nova. A aplicabilidade deles a partir dessa descoberta é uma coisa nova. Então nós vamos ver que a vocação, como ele a coloca, ela vem justamente de experiências que tivemos e por isso nos sentimos atraídos, né, para o exercício de certas tarefas, de certas atividades que os nossos espíritos já experimentaram, já tiveram condições de fazer. Agora, não nos esqueçamos que as atividades no coletivo eram muito mais práticas do que teóricas. A teoria era algo reservado para muito poucos mesmo, que tinham capacidade de pensar abstrativamente falando, desenvolver raciocínios. E isto é um processo que a humanidade vem galgando, vem desenvolvendo a partir do momento das sucessivas experiências. Nosso mundo é um mundo de expiações e provas, cujo progresso fica nas mãos de espíritos que de outros mundos vêm para cá para fazer com que a coisa avance. Não que do nosso mundo consiga ainda sair um conjunto de informações, não tem. Ninguém imagina que foi o homem do século XX. O homem do século XX, quem pensou na informática? Foram espíritos que já viveram há muito tempo, que nos trouxeram a realidade da informática. Ela está na realidade espiritual faz muito tempo, e os espíritos dão pistas disso sem entender o que era. André Luiz participa em Ação e Reação de uma transmissão ao vivo de algo que está acontecendo num acidente aéreo. E ele pergunta ao espírito, olhando para a tela, mas o que é isso? Nós estamos vendo as entidades lá. E aí ele começa a se interessar, mas não vai ser socorrido? Não, ninguém vai ser socorrido agora. E por quê? Porque é um acidente aéreo, André Luiz. O desligamento não vai se dar agora. Eles precisam de um tempo. Eles estão totalmente fora do raciocínio que lhes permita receber um atendimento espiritual. Esquece. E ele então fica ali, ensimesmado com isso, né? Entende que ele passou por aquilo, entende que ele teve uma experiência assim, que ele relata lá em Nosso Lar, não que tenha sido especificamente ali como Carlos Chagas, mas o fato é que ele entende essa situação. Então nós vamos perceber claramente que o progresso que nós temos,
e aqui na sala eu fico à vontade, porque tem gente com um pouco mais de maturidade para poder entender o meu raciocínio. Nós experimentamos, nós próprios, num intervalo de anos muito pequeno, o que gerações de espíritos e nós mesmos antes jamais poderíamos conceber pudesse ter acontecido. Vou usar só um exemplo: o telefone. O telefone. Ele surgiu no final do século XIX. Ele era extremamente rudimentar para todos nós até a década de 90. Ele fazia ligações dentro de casa. Cada um de nós, quem podia ter, porque não era acessível, era alugado. Haviam linhas alugadas. Você alugava o direito de usar uma linha, pagava mensalmente e usava aquilo para fazer chamadas de um lugar para outro. As famílias que tinham, e era uma questão de solidariedade social, costumavam oferecer para os vizinhos o número e também a possibilidade de ligar. Então, quando alguém dizia: olha, tem um parente doente em Botucatu, não tem problema, olha, dá o número de casa, se precisar alguma coisa, pode chamar. E aí vinha a notícia do óbito por intermédio da sua casa. Você tinha que ir lá, chamar a pessoa, quem chorava no telefone, você tinha entendido o que tinha acontecido. Olha o que é o smartphone dos nossos dias. Quanto tempo se passou entre aquilo que é a realidade que eu vivi, e eu vivi uma realidade desse número de ligar, tudo em 1970. O que é a realidade nos nossos dias. Vou na reprodução do som. O que era a reprodução do som com o disco, que veio para a fita cassete, que veio para o DVD e hoje não passa de uma playlist virtual que você, em bytes, ouve onde tiver, uma variedade imensa. Os espíritos que planejaram isso não são os espíritos da Terra. São missionários que vêm. Olha o avanço da medicina. Olha o avanço da medicina. O homem fez a bomba. Os espíritos sábios que vieram usaram todos os recursos da bomba e fizeram raio-x, tomógrafo, fizeram o aparelho de ressonância magnética. Então nós dependemos de gente que está olhando para o alto. E essa gente não é a gente daqui. A gente daqui está se matando um ao outro como mosca, brigando, discutindo. E você precisa então trabalhar para sair daqui, porque senão é esse o ambiente. E ele começa a incomodar. Há dias que eu paro, penso: Senhor, tem certeza que eu estou no lugar certo? Era aqui mesmo, era essa função que eu tinha. Já não deu certo o tempo, já não está quitado. O que mais tem que fazer aqui? Aí me dá uma companhia jovem como a Dani, me dá a companhia do Davi, vem a Alma, Ulisses, e você então para, poxa, ainda tem alguma coisa por fazer. Ainda tenho alguma coisa por fazer, então vou trabalhar. Não vou ficar parado, não vou reclamar, porque, afinal de contas, não tenho motivo para reclamar. Nenhum, mas nenhum mesmo. Sempre para agradecer. Mas você percebe que nós vivemos um período de uma ebulição que é desse primarismo que de repente está se expondo de todas as formas. E aí vamos descobrindo que meio não serve para absolutamente nada. É meio. E há uma geração de espíritos entendendo que o meio é fim. Tem o celular? Tem. Para quê? Para eu me instruir. Não, instruir você não vai conseguir.
você vai precisar do livro, do museu, do cinema, da exposição de quadros, do balé, da orquestra. Aí você vai se instruir. Não, é só pegar aqui. Não. Ele não conseguiu distinguir meio do fim. Meio do fim. Meio sempre foi o computador, meio sempre foi a TV, meio sempre foi o jornal, sempre meio. Agora o fim não é esse, é o meio. Então a gente vai mergulhar nessa conversa agora da vocação e da profissão com essa ideia. As atividades que nós fazemos, algumas são típicas de estar aqui, é por isso que é curioso, né? Porque ele fala de vocação e depois, quando ele vai falar de profissão, ele dá um salto. Ele diz: profissão é mais do que o exercício de uma atividade, é o exercício da abnegação. É quando você pula a atividade profissional. Porque a profissão, para alguém que já raciocina, é algo que traz uma insatisfação imensa. Porque ela é rotineira. Ela é rotineira. Ela nos massacra. Num mundo de cobranças múltiplas, nos massacra. E não traz nada. Mas é nada mesmo. A gente volta para casa ao final do dia frustrado. Eu preciso do recurso para sobreviver. Preciso. Mas juro, dá vontade de passar a viver sem ele. Para quê? Para poder crescer. Entende? É a abnegação, não é o exercício da profissão. Tá? Então vamos raciocinar com ele sem perder de vista. Professora, tem que fazer uma pergunta. Me desculpe interromper. Pela lógica, pelo raciocínio, a nossa vocação, a gente vai sempre por uma coisa já vivida dentro da Terra. Se eu for ver o caminhar da humanidade, desde das cavernas, Parará, século I, II, III, tal, a gente preso aqui. Mas eu dizia, a casa de meu pai tem muitas moradas. Essas pessoas muito geniais que nos ajudam a ir em frente, ou mesmo pessoas assim extraordinárias, astronautas, não poderiam vir de outros órgãos para nos ajudar a concatenar aquilo que os espíritos nos inspiram, a nos ajudar a revolucionar, digamos assim, as profissões que antigamente, no século XX, nós não tínhamos aqui. Então, não seria uma interseção de civilização, a civilização nossa aqui da humanidade, do homem, duas perninhas, a cabeça, e não poderia ter uma interferência, digamos assim. Mas ela existe. A presença deles caracteriza o processo do ensinar. De você aprender, eles têm as ideias. Por exemplo, como funciona o chip, que é a base de toda a tecnologia que nós temos do ponto de vista avançado, de telecomunicações, de comunicações. Como funciona o chip? A maioria não sabe. É o segredo mais bem guardado da face da Terra. Porque você consegue, numa estrutura atômica de silício, ordenar os átomos de forma que eles atendam aos seus comandos, que são sempre comandos binários, 0, 1, 0, 1. Só isso. Ou ele age ou ele não age. Ou ele age ou ele não age. É isso. Mas de onde veio essa tecnologia? Não é fruto do homem. Porque o homem, ele é o espírito. E ele não tem essa capacidade da compreensão ainda de que é o espírito. Então vem espíritos de outros lugares que nem sempre têm elevação moral. Não, é isso que eu quis perguntar para o senhor. Se esses avanços que a gente tem, pode ser de espíritos de outros ordens, porque assim, a gente fica meio preso nas encarnações da Terra, não sei o quê, os nossos amigos, blá.
esses espíritos de outras orbes vêm aqui com este propósito. Eles vêm porque são espíritos que precisam ajudar mundos de expiações e provas, porque eles próprios não são avançados para estar em mundos felizes. Então eles dependem de nós também para a evolução. Mas é essa solidariedade que fez Jesus chamar Deus de Pai. Então está respondida a minha Tá? pergunta. Quando os egípcios vieram e fizeram toda a construção das pirâmides, notadamente as mais importantes, num processo de alinhamento a estrelas, e elas todas, no povos incas, maias e egípcios, alinhadas todas da mesma forma, eram espíritos procedentes de Cocheiro, da constelação de Capela. Era um espírito para lá sintetizaram. Um lugar que tem 2 sóis. Batata. Hoje a gente tem imagens da constelação de Cocheiro, de Capela, e percebe a presença de 2 estrelas. Eram espíritos. Agora, com que conhecimento? O sujeito olha a pirâmide e diz assim: meu Deus, como é que eles puseram isso aqui? Com uma técnica de engenharia que nós não conseguimos repetir. Até hoje. Ninguém conseguiu repetir. E olha que a nossa engenharia é moderna. Mas ela não tem um guindaste para botar no lugar aquele volume de pedras com aquela condição. Os canais de irrigação levavam água de regiões distantes para ali, sem depender de tubo. Nós temos tubo. Mas eles fizeram o quê? Construções elevadas com pedras justapostas para poder levar. Quer dizer, então o raciocínio, né, de espíritos que, por exemplo, olhavam as estrelas e diziam: ó, a Terra não é nada comparado com essa estrutura. O raciocínio do homem: não, Deus criou só a Terra no contexto de tudo isso. Essa ideia presente na cabeça das pessoas é uma ideia dos espíritos que estão na Terra. Esses pensam assim: olha, tudo aqui, nós somos o centro do universo, Deus criou, mandou seu Filho para nos salvar, para nos redimir, e nós vamos ser conduzidos para o reino do céu. É espírito que está na Terra. Não tem a capacidade de sair dela. Aí vem os outros e dizem: ó, vamos sair disso aqui, pega um foguete, vamos para tal lugar, vamos fazer isso. Não, porque os da Terra continuam aqui na Terra. E vão permanecer assim, porque a evolução não se opera por saltos. Amar era o desafio que Jesus veio trazer. Passados 2000 anos, a humanidade não ama. Os espíritos agregaram outro, então, para dar uma chance. Instrua-se. Aí sim, para todos nós, sem exceção, a presente oportunidade reencarnatória é a oportunidade da instrução. Então nós temos que eliminar qualquer forma de misticismo, qualquer forma de crendice e nos instruirmos. Nós temos tudo, inclusive tempo, que nós sonegamos a nós mesmos. Tá? Nós temos tempo, porque nós temos luz 24 horas. Kardec trabalhou em Paris sem a luz, a partir das 18, e no inverno a partir das 16. Vela. Chico trabalhou em Pedro Leopoldo usando um lampião. Dormia 3 horas por noite. Cumpriu a tarefa que veio cumprir. Então, a gente tem tempo. Tempo. É tomar cuidado para não jogar esse tempo em atividades que não representem a instrução. Porque pode ser que a gente não tenha o acesso liberado para a Terra novamente. E aí nós vamos perder o recurso. E pode ser que a nossa volta na Terra encontre o planeta como nós o deixamos nessa última semana, que será a regra, não vai ser mais exceção. As temperaturas estarão 2, 3, até 4 graus acima
das médias históricas. Por quê? Há 60 anos, espíritos preocupados com a ideia de preservação alertaram a um rompimento da camada de ozônio. Esse rompimento é provocado pela excessiva utilização de gases CO2 e similares, que não são absorvidos pela atmosfera. O que vai acontecer? Esses gases vão acabar criando mecanismos de destruição na estratosfera, e a incidência dos raios solares vai ser cada vez pior. Bingo! 50 graus, 48, 47, degelo acentuado. O que está se encontrando de corpos e de expedições nos Alpes, porque o gelo está derretendo assombrosamente. Então a nossa próxima reencarnação será no mundo hostil. Mad Max tinha feito essa leitura há mais de 40 anos, quando saiu a primeira versão do Mad Max. O mundo vai brigar para se locomover e para matar a própria sede. Profeta? Não. É apenas um espírito que é inspirado por alguém que tem uma noção maior e diz, ó, vai vir tragédia atrás de tragédia. Ah, mas eu não sou culpado. É a causa e efeito que o Emmanuel vai falar agora. Se a culpa pode não ser sua, porque essa ideia de culpa é uma ideia religiosa furada. A ação ou a sua omissão geram consequências. E é aí que a gente vai guardar. Entre agir e colher da ação. Ou se omitir e colher da omissão. Mas meu papel é importante? De todo mundo é. De todo mundo é. Aquele que joga uma garrafa PET no rio, porque não quer transportar, polui. É uma pena que milhões façam isso. O que mostra que ainda a instrução não é condutora da educação. A gente já estudou isso aqui. Ele já mostrou as duas coisas. Garrafa PET, a gente pensa assim, uma ou outra, né? Eu vi uma filmagem outro dia, existem ilhas de garrafa PET flutuando, ilhas de 4, 12 km quadrados, flutuando no oceano, de garrafas que se fundiram. É absurdo. Eu já vi essa ilha no Rio Pinheiro, São Paulo. Isso. Eu já vi. Gente, é uma coisa absurda. A espuma que os detergentes jogam e que não é absorvida, é biodegradável. Irmão, vai com calma, não é. Nenhum de nós compra nada sem embalagem, porque a gente compra impulsionado pela embalagem. Nossos avós iam na... Peraí, eu vou fazer uma defesa da humanidade, do homem, tá? A gente compra, polui, e as indústrias que deveriam ser responsáveis para recolher aquilo que eles produzirem, fabricam. Então, a da geladeira podre vai ter que recolher a geladeira, o carro, lá. Eles colocam a culpa na gente porque estão politicamente, eles são os privilegiados, são os... Querida, todos os espíritos que estão na Terra são solidários. Não adianta você ter a sua indústria de bilhões. Sim. Se a temperatura chegar a 50 graus. Sim, mas eles colocam, olha, o lixo é culpa de você que não faz a reciclagem. Ora, a culpa também é do fabricante que não se responsabiliza pelo... O problema da atividade econômica... Porque eles nos empurram. É o custo, querida. Se você tiver que recolher, o custo final será outro. É uma questão de conhecimento científico, é matemático. Eu quero me aposentar aos 40 anos. Legal. Você vai viver nas costas de alguém, porque ninguém trabalha 40 anos e pode se aposentar. Agora fala isso para o camarada que vai lá e se aposenta aos 40. Para ele é um direito.
Para ele é um direito. Eu contribuí 25 anos, eu tenho direito de me aposentar. Meu amigo, ninguém consegue manter um sistema assim. Ninguém. É lógico, é um raciocínio lógico. Mas a pessoa não trabalha com essa hipótese. Ela trabalha com a hipótese, olha, eu estou bem, eu me acertei. É o egoísmo e o orgulho, as chagas dos espíritos que estão na Terra. A nossa. É a nossa chaga. Mas é a mentalidade do empresário. É a mentalidade do espírito egoísta. Mas não, imagina, ele sabe que tem. Sabe que tem. Lógico que sabe. Mesmo a economia reversa. Ela está começando no Brasil. Economia reversa. É você buscar, mas não tem essa ideia que você diz assim, que alguém tem. O que produz o tipo de pensamento assim é a conduta egoísta, de pensar em si. Ele pensa no seu bem-estar como eu penso no meu bem-estar. Cada qual pensa em si. E, consequentemente, o coletivo é sacrificado. As pessoas vão ao McDonald's do lado de casa, pagam um sanduíche em dólar, porque o McDonald's no mundo inteiro é dolarizado. As pessoas acabam de comer, baixam o vidro do carro e jogam tudo que é embalagem daquele sanduíche e do resto ali. Eu passo ali às 6:30 da manhã do domingo, caminhando, e vejo um pobrezinho de um funcionário vir percorrendo a avenida inteirinha e catando aquelas coisas que as pessoas deixaram. Quando chove, não dá tempo. A água leva, a nações entope. E aí vem, o governo não fez nada. Mano, se você fizer a tua parte e todo mundo fizer a sua, a coisa resolve. Quando eu terceirizo a responsabilidade, tem alguma coisa errada. Faço a minha. Quem não quer fazer a dele, é problema dele. Se eu puder recolher, eu recolho. Né? Mas que eu já parei e arrumei briga ali na porta, já. Eu já disse para a pessoa, o senhor quer fazer o favor de recolher o lixo que o senhor deixou cair agora? O senhor é fiscal? Eu falei, não. Mas tenho a placa do seu carro anotada e vou denunciar. A pessoa desce contrariada, pega, me xinga, arranca o carro. Se eu tivesse uma arma, não seria problema, ela só me tiraria a existência. De quem é o ônus? É dela. Eu volto, sei que sou espírito. Eu não tenho medo. Aí que tá. Essa é uma questão de você confiar, saber, ou ficar esperando. Eu sou espírito reencarnado. Ponto. Então, se eu desencarnar nesse instante, eu penso que eu vou ficar triste. Não, agora há pouco ainda disse para a Dani, eu deitei um pouco antes do almoço, estava muito cansado, e tive um sonho em que alguém dizia assim para mim, você aguenta tranquilo que nós vamos demorar um pouquinho para te desligar, tá? Mas a gente vai te afastar daqui para você não se perturbar. E eu agradeci, né? Eu falei, puxa, eu estou desencarnando. Eu tenho compromisso, voltei, né? Mas a pessoa dizia ali para mim, não, você fica calmo, que nós vamos te tirar daqui. Agora eu não sei se foi comigo, se foi com alguém. O fato é que não fiquei apavorado, eu só me liguei no compromisso. Nossa, eu tenho compromisso. Deixa eu voltar. Senão eu tinha que ficar aqui desencarnado. Vamos lá, 16. Vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Nós estudamos a questão do reflexo. Ainda quando a gente trabalhou com isso, né, lá atrás, fica sempre a ideia, ele volta a temas-chave. Nós conseguimos estabelecer um certo controle sobre o que temos, mas não conseguimos impedir o que refletimos. Tanto que ele nos convida para sair da terra, a voltar o nosso espelho reflexor para Deus.
Você quer sair da terra, volta para Deus. Porque se você voltar para o outro, você vai ficar amarrado na terra. Volte-se para Deus, não no lado, porque você não consegue impedir isso. Lá no início, quando ele fala do departamento vontade. Lembra disso, né? É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Isso é claro, eu sou professor. A maior discussão que se tem no âmbito do ensino é essa. Como é que nós preparamos os jovens para fazer aquilo que se pede? No caso brasileiro, está sempre atrás. Sempre para trás. Por causa da dificuldade de fazer raciocínio abstrato. O europeu, alemão, dinamarquês, inglês, francês, até o italiano, por ter uma escola bem melhor estruturada do que a nossa, ele tem recursos que capacitam o aprendizado de tecnologias novas. Os nossos meninos não sabem. Quando foi substituída a mão de obra do campo, do corte da cana, pela máquina, a maior dificuldade das indústrias não era ficar sem o boia fria, era aprender alguém que soubesse operar a máquina. A colheitadeira. Não tem a capacidade de aprender. Isso é que é complicado. Porque você não dá como espírito salto. Você não dá. Você tem que ter a base para poder fazer o raciocínio. Senão você não faz. Não faz. É uma coisa assim, interessante você perceber essa dificuldade. Não consegue. Os hospitais dispõem hoje de recursos tecnológicos fantásticos. Nem médicos conseguem operar os recursos. A robotização para fazer certas cirurgias que o Albert Einstein tem, o H-Core tem, demanda um corpo de médicos tão qualificado no conhecimento de tecnologia que eles não têm. Aí o camarada diz, uma cirurgia de próstata duraria 20 minutos usando robô. 20 minutos. Invasão mínima. Sangramento mínimo. Eficiência máxima. Está lá um corpo de médicos para trabalhar. Quantos? 3, 4. E aí não consegue ficar lá fazendo cirurgia o dia inteiro. Isso que você está falando é a IA? Não. A IA é simplesmente uma somatória de informações jogadas no mainframe que permite trabalhar. Só isso. Essa é a IA. É você alimentar. E aí há uma dificuldade hoje. Por isso é que o processo também para. Quem vai alimentar com o quê? Você precisa ter o domínio do conhecimento. Se você não tem o domínio do conhecimento, você não alimenta. O microcomputador, o chip, não faz nada por si. Ele é programado. Tanto que outro dia, num debate, achei bacana a saída que um camarada deu, o debate era numa rede americana, e falava, disse assim, é simples, vai lá, desliga a energia, acabou. Porque estava, não, e se, puxa da tomada. Puxando a tomada não funciona. Aliás, vamos ser honestos. E bem pé no chão. Sem a tomada não funciona nada. Bateria de celular dura quanto? Quem tem aparelho sabe disso. Até a próxima carga. Ô professor, tem muitas pesquisas dizendo que o QI da humanidade está decrescendo. O que a gente vai fazer então com o IA, a IA solta e mais a nossa imbecilização, digamos assim? O homem está ficando imbecil. Na verdade, o homem está mostrando que através da tecnologia
Essa é a questão, assim, talvez uma das questões mais chaves que nós temos. A tecnologia é meio, não é fim. Então você pode ter o micro, o que você quiser, como um meio, mas você precisa ter uma base para trabalhar esse meio. Pois se a gente está ficando mais burro que antes, como é que a gente vai... Na verdade, o processo não é de emburrecimento, é o de imaginar que a tecnologia vai suprimir o seu esforço. E a tecnologia surge para fazer você imaginar que não precisa se esforçar. Posso só dar um parecer para ela? Desculpa, mas eu acho que você está gravemente enganado. As crianças que estão nascendo agora estão vindo com uma capacidade, uma rapidez. Você sabe disso, né? De Mas, ó, presta atenção. A gente não tinha. Olha, presta atenção. Elas aprendem com muito mais facilidade. O aprendizado tecnológico não leva a nada. A tecnologia é meio. O que adianta a criança ter o meio na mão se ela não faz nada? Semana passada nós pegamos uma fraude na universidade clara. A pergunta era de 2 institutos jurídicos: aluvião e avulsão, que ocorrem em terras. Um natural, onde o acréscimo vem de uma enxurrada, de uma mudança de terreno, etc. A aluvião. A outra é fruto de um processo externo. Alguém faz. A aluna escreve na prova a seguinte resposta sobre avulsão: é a ruptura do músculo que sobre o fêmur gera um problema capaz de inviabilizar a locomoção. Quando a professora pegou aquilo, o que é isso? A imbecilização é o processo de usar o meio sem saber para que ele serve. Ela digitou em fraude a palavra avulsão e recebeu de resposta do Google, porque a primeira resposta que veio, um acidente com músculo na cabeça do fêmur para EPP. Aí ela transcreveu aquilo. Nota 0 e procedimento administrativo para que ela receba uma pena. A nota não é pena, a nota é a fraude. A pena é por ela ter se valido da fraude. Então, saber operar botões é legal, se você souber o que faz com ele. Se você tem recurso para buscar. Tecnologia não traz capacidade, tecnologia traz facilidade. E aí então a imbecilização se diverte, porque ela manda mensagem de WhatsApp o dia inteiro, ela repassa fofoca, ela para horas e horas gargalhando quando ela podia estar trabalhando, estar estudando. Ela tem acesso ao Museu do Louvre, mas ela gosta de TikTok. Ela podia estar vendo um filme clássico, mas ela quer ver sacanagem. Ela segue o que se chama de influencers, que são pessoas tão ou mais burras do que ela, com a única vantagem que monetizam a sua burrice. E a pessoa segue. Tu percebe? É meio, não é fim. Por isso é que o livro é de todos os meios o que enriquece. Porque o livro é uma sequência de frases que te obriga a crescer a partir delas. Quem de nós, lendo André Luiz, nunca se imaginou no lugar que ele descreve ali? Memórias do Suicida. A gente lê o Vale do Suicida, você parece que sente arrepio. Estou junto com ele. Então, quando lê a primeira leitura de Emmanuel, e há 2000 anos, juro que eu saía na rua pensando que eu ia cruzar com um romano. Eu chegou um período, eu li o livro em 3 dias. Fiz uma imersão naquilo. Há 2000 anos. Daquele jeito, você conseguiu 3 dias? Eu leio mais ou menos umas 150 páginas assim, hora, se você me deixar quieto. Se eu não tiver ninguém me interrompendo, se eu tenho alguém me interrompendo, eu já não leio. Mas eu faço isso. Eu sempre li um livro por dia. Um livro por dia, minha meta, e vou lá e leio o livro. Pode ser grande ou pequeno.
é meta, né? Então eu vou e liquido. Eu não tenho necessidade do vocabulário, nem sempre, né? Então eu faço uma leitura mais rápida. Agora, quando a pessoa tem que assim, reclama, novas, aí não vai dar. Vai dar, não vai conseguir terminar. E lê em voz alta, tem gente que lê não com os olhos, né? Ela interpreta. Eu leio para os espíritos, me disse uma mulher. Não, é analfabeta, disse eu de resposta. Eu nunca fui para casa com resposta guardada, né? Perco a amizade, mas falo aquilo que eu penso. Imagina, ler em voz alta, para quê? É para doutrinar os espíritos. Então, vejam vocês, a prática da fraude, ela tem um meio. Mas ela não sabe o que fazer com ele. Ela não sabe. A IA é um acúmulo de informações. Tá, qual você separa? Sabe qual separar? Não. Não sabe nada. Lógico. Você me emocionou com a fala dele, sabia? Nossa. Eu amo o cheiro do livro, você abre. Esse é o único vício que eu tenho, que minha mãe dizia: você vai consumir uma traça, porque você tem um monte de livro velho. Desde novo eu sou assim, né? Desde reencarnado pequeno. No sábado à noite era a maior briga na minha casa. Minha mãe abria a porta do meu quarto e dizia: você não vai sair? Não, vou continuar estudando. Júnior, são 10 horas. Qualquer jovem na sua idade, essa hora, estava na rua. Obrigado, mãe, vou continuar aqui. Então tá bom, eu vou dormir. Boa noite. E eu ia até a 1, 2. Às vezes a minha avó acordava na madrugada, via a luz acesa. O que você está fazendo? Estou lendo. E no final que eu saí, foi para Inglaterra, para França, para outro país, para outro lugar, né? É isso. Viagens virtuais. É isso. Quando eu, pela primeira vez, pude entrar no Louvre, é uma emoção. Mas quando você virtualmente vai ali, vê tudo com detalhe. Porque quando a gente visita, você vai lembrar, você, puxa, que bonitinho, já é o próximo. Não tem tempo, você não pode ficar 10 dias. A Mona Lisa fica lá no longe. Nas redes. Agora está lá o detalhe. Então, quando você tem a base, você aprofunda. Mas quando você não tem base, eu fico atrás de TikTok. Aqui vai um videozinho novo. Entra aqui assim. Bom dia. Agora me diz uma coisa. No meu caso, a artificial, eu estudei um monte de gente na minha área, de design gráfico. Então o que acontece? Antes o que 5 pessoas faziam, agora uma faz em 20 minutos. Sim. Por quê? Porque é um raciocínio que, de certa forma, a máquina com informações desenvolve uma velocidade assombrosa. Pensa em cores. Cores. Enquanto a gente vai na paleta, testa essa, testa aquela, a máquina automaticamente faz esse mesmo, só que numa velocidade de processamento assombroso. Para a gente encontrar uma jurisprudência, Celso sabe disso porque é da minha geração de advocacia. Nós passávamos a colecionar revistas, todas elas a gente tem que abrir, encontrar pelo menos pelo sumário ou no índice, assuntos que nos interessam e começar por marca. Porque de repente vem um treco, se eu vi isso em algum lugar, ia na estante, aí fizeram o índice da revista. Oh, que sonho! O índice eu lia todo ano. Revista dos tribunais? Li. Hoje, você põe 2 palavras no site de qualquer tribunal, ele te dá tantos acórdãos, 1,5 milhão de resultados, que aí a gente não consegue ler. É 1,5 milhão de resultados, eu não consigo ler. Como é que eu faço isso? Então eu tenho que aprender, aí eu preciso aprender a tecnologia, a usar operadores que me ajudem a chegar naquilo. Então, isso, não isso, aquilo, não aquilo. E aí eu vou digitando na linha de procura as expressões ou uso o aplicativo que permite para poder chegar. Senão eu não chego. E mesmo assim ele me dá disponíveis 50 mil resultados. 50 mil. Como é que eu vou fazer isso? 50 mil. Saudade da minha RT. Porque eu ia lá, pegava a RT, achava na hora. 50 mil é revista dos tribunais. 50 mil é um negócio que não dá.
Não dá. Né? A luta que eu sempre travei a vida inteira foi para entender o que eu tinha na biblioteca. Eu nunca quis que ninguém pusesse a mão, porque eu sabia onde estava. Aí comecei a ganhar parceiros. Começou a ficar complicado o uso. Porque eu sempre sabia onde estava. Porque estava. Vamos seguir? Comumente, retomamos no berço a senda que já percorremos, perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. De qualquer modo, em todas as ocasiões, o título profissional é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Então, quanto mais eu tiver conhecimento, eu posso refletir outros conhecimentos que me melhorem. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade divina. Quantos talentos você tem? 1. E o que você fez com ele? Escondi, Senhor. Esconde. Eu sei que o Senhor é um juiz severo, um administrador cruel, então eu escondi para te devolver. Tira dele esse 1 e dá porque tem 5, agora 10. Por quê? Ele não tem condição. Todos nós podemos duplicar, para dizer o mínimo, aquilo que recebemos no nosso patrimônio. É esse o desafio reencarnatório. A gente volta num mundo cada vez mais sofisticado para ampliar a capacidade. Ampliar. Então nós não podemos ficar num só. Nós temos que ampliar. Ampliar. Conhecer mais. Novas coisas. O tempo todo. Porque os recursos ajudam. Os recursos ajudam. Não pode deixar o cérebro enferrujar. Mas será que também não funciona como na cilada? Por exemplo, as crianças que, em vez de estarem desenvolvendo raciocínio, desenvolvendo sociabilidade, ficam ali no celular. Será que isso não é uma cilada para a humanidade? Cadê o pai e a mãe? Querida, o problema do pai e da mãe é não querer ter o compromisso de ser pai e ser mãe. Ele dá o celular para o filho e fica ali. Agora, qual é o raciocínio do pai e da mãe? A gente precisa ver a pessoa. O que ela faz? Como ela faz? Porque, é como ele falou, tem crianças brilhantes nascendo na Terra, mas e daí? Olha, o brilhantismo de dominar a tecnologia não existe. Não existe. O brilhantismo é você desenvolver raciocínios abstratos. Dominar aquilo que é intuitivo por cores é voltar às cavernas. É rudimentar. Não é evolução. Não é evolução. Facilidade com botões não é evolução. Os talentos musicais? A música, a pintura. Aí você mostra o que tem de recurso. Porque você põe numa tela, não a cópia, você põe na tela aquilo que a sua imaginação cria. Puxa, legal. Legal. Agora, repetir botão não. Fica atrás de desenho, atrás de coisinhas que nem raciocínio tem. Agora, o pai sabe o que ele vê? Não. O pai quer o sossego que os minutos do celular lhe trazem eventualmente. Pega aí. Roleta russa. Hã? Roleta russa. Cada espírito recebe no plano em que se encontra, pode ser o encarnado ou não, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Mas na maioria das circunstâncias, o que nós fazemos com esses recursos? Olha as respostas. Nós usamos no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas,
no aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. É a inteligência que quer ser maior do que a primeira, a suprema, a causa primeira. O homem desconfia, eu sou mais do que Deus, o que é Deus? Uma criação religiosa. Mas Deus não é essa criação religiosa, essa aí não é boçal. 3 em 1. Isso é boçal demais. 3 deuses num só. Isso é uma época de tribalismo lá atrás. Não, mas é 3 em 1. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta. Quando se nos desgasta o corpo terrestre e a gente tem que voltar às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação, então, é um remédio. Volta. Agora ele tem um parágrafo que é o parágrafo do consequencialismo. Esse grande parágrafo, o maior parágrafo que tem no livro, está aqui na sua frente. E que ele tenta estabelecer um jogo consequencialista de causa e efeito. Eu acho que a leitura é uma leitura para a gente fazer pensando nas ações que adota, porém não na simplificação como ele a coloca. Porque, por exemplo, dizer que o juiz severo amanhã será o réu no tribunal é um consequencialismo complicado, que aquele que foi um agricultor, que judiou, que fez, amanhã volta escravo. Então, esse bate e volta, eu me permito ler com o pé atrás. O pé bem atrás. Aceito todas as informações, porém acho que aqui é um maquitube, uma coisa muito... Pode ser que eu disse para vocês logo no início, eu esteja redondamente enganado. Eu sempre desconfiado. Assim eu fico bem. Olha que coisa que vem no último período que fala sobre as mulheres. Mulheres significadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram, na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. É uma releitura que, para mim, é extremamente furada. Está parecendo complementos, né? Então você percebe que o espírito, embora seja um espírito de grande envergadura, ele não perde certos hábitos. Eu sempre li o Emmanuel e a mulher com 2 pés atrás, porque para ele a mulher é uma cidadã de segundo nível. É uma coisa interessante, ele é um baita do espírito, mas ele vê o papel da mulher. E quem é à frente dele? A mulher dele. Lívia é mais avançada do que ele, alma gêmea de minha alma, flor e luz do meu caminho. Puxa vida, ela, é Alcione, é Lívia, é Célia, vai embora aquele show, e ele põe a mulher lá dentro de casa, cuida aí, faz negócio, é louco. Ela sobe e ele tem que voltar para a terra. Isso. E sempre foi assim nos romances. Aí a hora que ele põe a mulher, vai voltar para dentro da casa. Minha avó, se lesse essa parte, diria para ele coisas, sabe? Vou voltar para casa. Ela sempre olhou para as minhas mães, minha tia, minha irmã. Se vocês ficarem dentro de casa, são burras. O serviço aqui não acaba. Olha por mim. Vai pra rua. Ai, dona Virgínia, que bom passar o café no coador. Você acha? Eu gosto do micro-ondas. Ela não conheceu o café de cápsula. Ela ficaria louca hoje. Não tinha na época. Ah, não, já sou um coador. Aquele dia, que gostinho de nada, filha. Põe lá a xícara. 30 segundos, você pega e toma o café. A senhora acha? Não, eu acho não, eu tenho certeza. Dona Virgínia, roupa para coarar.
Roupa pra quê? Não! Máquina de lavar, separa a branca da colorida, mete água sanitária, sai branca. Hoje passa a roupa. Minha avó era de 1910. O ano do Corinthians. Isso, só que minha avó era um espírito vivido. Olhava pra gente e disse assim, não perca tempo, vai estudar. Exatamente. Ele passa a roupa assim, eternamente. Se me der um ferro de presente, eu dou. A maioria da minha roupa é de mim. Ela roupa bem sintética. Roupa de linho não tem condição. Olha, eu tive um terno só de linho e dei. Não tá mais no guarda-roupa. Eu achei a coisa mais linda do mundo. 1980. Pus. Quando eu voltei com aquilo, eu não reconhecia. Não, beleza é o amassado. Falei, beleza é o amassado, mas eu tenho que pôr de novo, eu não posso pôr assim. Ah não, mas a gente engoma, pega o ferro, mas nunca mais. Cortei. O professor, o chique é andar com linho amassado. Sim, eu sei. Não, chique amassado. No fórum você percebe os caras mais chiques pelo terno de linho amassado. Quanto mais amassado for, e eu fico pensando na mão escrava que põe aquilo em condição de ser usado. Porque é bacana, você faz. Bacana. Se eu fizesse, bacana. E quando eu ponho outro para fazer? Né? Então, era uma época que não tinha o tecido sintético. Tranquilo, vamos usar o linho, vamos ver. É o que tinha de bonito. Hoje tem o sintético, a microfibra, que você tira, faz assim, tá pronta? Ótimo. Né? As roupas do Davi são fantásticas. Não usam ferro. Ele põe a camisa, lava, volta para ele. Não tem tudo O tempo fio. de passar um terno é o tempo de ler um livro. Você lê um livro. Olha, umas 100 páginas não. É comumente. É só pendurar e evaporar a água ali. Vocês estão achando que está muito frio o ar? Que aqui para ao menos? Tá? Tem parte que sim, parte que não. Então vocês decidem aí, tá? Assim, né? O povo daqui está passando frio, né? Tem algum para cá que a gente pode diminuir um pouco? Eu tô. Ó a folga minha. Ah, você vai assistir o teu amigo. Não, não é. É o que tá na. Esse é. Não, o que eu tô falando é o dele, o microfone. Olha, eu vou subir bem, tá bom? Ó, tanto que deu uma acalmada e vai voltar. Se ficar muito quente, vocês me avisam. E como mente de retorno suportam preterição, agora é geral, tá? E hostilidade, embaraços e desgostos por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porque agora sim o raciocínio é Kardec puro. É da lei que venhamos acolher os reflexos de nossas próprias ações implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Essa parte é absolutamente correta. Agora, o consequencialismo do grande parágrafo me deixa com o pé atrás, só. Eu acho que é meio complicado fechar portas assim. Mas é opinião própria, tá? Na profissão, quando a gente imagina que ele vai fechar, então ele abre e abre para valer, tá? Logo no segundo e terceiro parágrafo está toda a síntese do estudo. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. Perfeito. Você tem o dever de fazer o melhor naquilo que você faz, seja o que for. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Então a diferença está aí. Profissão nada mais é do que dever, mas não leva a nada, a não ser cumprir o dever. A abnegação é processo de crescimento do espírito.
negativo, negar-se. Negar-se 2 vezes. Não pensar somente em si. A profissão nos leva a pensar somente em nós. Você tem a profissão, você a exerce, você tem o grupo da mesma profissão, você tem as prerrogativas daquela profissão, você tem uma série de coisas que você vai agregando e de repente cria um distanciamento social imenso. Olha, aqui é o clube dos engenheiros. Puxa, eu sou o peão da obra lá, eu que faço tudo. É o clube dos engenheiros. Essa é a sociedade dos advogados. Puxa, mas dos advogados. A profissão vai criando quistos, orgulho. Uma mais do que o outro, um é mais importante, quando todas são. Quem de nós pode viver sem o lixeiro? É o caos. O caos. Nós viveríamos no mais completo caos se não tivesse alguém disposto a correr a cidade inteira, porque esse é um outro detalhe, eles correm a cidade inteirinha. São homens de 40 anos que já não têm condições de fazer mais grandes atividades, por causa do desgaste. Um pedreiro, um auxiliar de pedreiro, o volume que ele carrega, uma passadeira, uma colaboradora doméstica do lar. Uma das coisas que nós temos de defeito em casa é apontar os equívocos da mulher que trabalha conosco. E a gente várias vezes já parou, depois de ter feito a crítica, e lavrar o meia-culpa. Estamos errados. Ela faz com limitações? Sim. Porque se ela também não tivesse as limitações, ela nunca ia fazer aquilo que ela faz. Deixa a casa dela do outro lado da cidade, encara 2 conduções, chega em casa, trabalha 6 horas, pega mais uma condução para voltar para casa. Para receber quanto? Olha, qualquer que fosse o salário que a gente desse para ela, Ia ser pouco. era pouco. Bom, graças a ela eu posso trabalhar, a Dani pode trabalhar e o Davi estudar. Graças a ela. Só isso não tem preço. Eu viajo, ela está. A Dani sai, ela está. Ela atende a porta, ela guarda as coisas, ela recebe, ela abre a porta para um, ela acolhe o outro que vai levar o treco. Ela é de confiança absoluta que a moeda que você deixa numa roupa, por esquecimento, por distração, aparece em cima da mesa com o aviso dela. Então, como a gente pode imaginar que o serviço desse não é importante? Era o que minha avó dizia: saia, porque isso não tem valor. E a gente percebe nos nossos comentários, às vezes, que esse valor não é dado. E fico envergonhado, porque às vezes eu troco essa ideia com a Dani, tal coisa, e depois logo um dos dois vai ser corrigido pelo outro. Mas não dá para ficar sem ela. Por quê? Porque ela é útil para nós, para que a gente possa fazer outras coisas. Podemos morar num lugar menor, etc. Podemos, essa é uma opção. Então não tem quintal, não tem espaço para cachorro, não tem nada disso, legal. Mas não foi isso que nós optamos. Então a gente vai precisar. Eu vejo na escola a importância do papel das meninas da limpeza, que entram em banheiros que são absurdamente imundos por gente que estuda no nível superior. Uma delas disse assim para mim: professor, eu tenho ânsia de vômito quando vou limpar o banheiro feminino. E eu falei para ela: o feminino? Ela falou assim: o senhor não tem noção do que é um banheiro que mulher usa. Foi, puxa, eu uso com uma mulher, não tem problema algum, né? Divido um banheiro com uma mulher. E não vejo problema. Eu falei assim: não, o senhor não tem noção.
O banheiro masculino é limpo, perto do banheiro feminino. Eu fui para casa aquela noite pensando, falei, sabe lá o que ela vê? Porque ela disse, é impossível. E ela não tem escolha, ela trabalha nisso. Ela tem que chegar depois, lavar tudo, limpar tudo e entregar, porque tem aula à noite e aula de manhã. Então ela faz esse trabalho às 11 da noite. Ela vai até 00:30, 1h, lavando, porque a universidade exige que lave, que higienize vaso por vaso. Tem que ser, é controlado, é um ambiente público. E lá vai no dia seguinte, tornar para lá e a mesma coisa. Mas dependendo dela. Ah, o médico é importante, a enfermeira é importante, auxiliar de enfermagem, a tia da limpeza. Porque o médico chega lá, bate o olho, ó, dá isso aqui e vaza. A tia da limpeza vem lá com as bactérias, os vírus e toda sorte de moléstia, lavando, limpando. Quer dizer, olha como a coisa é diferente. Então, o dever de bem cumprir uma profissão, legal, né? Agora a gente precisa avançar. É todo o raciocínio que ele faz aqui. Pula um parágrafo, ele diz para a gente assim: a abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. A abnegação, então, é o campo que nos leva à esfera superior. Aí ele estabelece vários joguinhos. Ele fala do delinquente, fala da pessoa que fica presa no mesmo lugar, fala do administrador, fala do homem que cede o suor e sangue de si mesmo, fala da alma que trabalha junto à criança, do matemático, para nos dizer, pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. Então, quando a gente trabalha e trabalha corretamente, nós melhoramos a nós mesmos. Aprendemos técnicas novas, métodos novos, ótimo. Mas é pela abnegação que o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, olha como é claro, lógico, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor, nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino incognoscível, que é Deus. Então, enquanto eu faço aquilo que vai traduzir para o meu bem-estar pessoal, que é o nosso trabalho, eu não estou fazendo nada. Pelo contrário, eu tenho o dever de fazê-lo bem feito. E hoje, se a gente passar no fio da honestidade, o tempo que a pessoa está vinculada ao trabalho, em que ela está realmente trabalhando, nós vamos descobrir que ele não é grande. Não é grande. A pessoa se distrai, ela pega o celular, ela interrompe, ela abre o computador para ver um site que não deve, ela para fazer a propaganda de alguma coisa, ela distrai outros. É absurdo. E você descobre que as pessoas não estão ali porque elas começam a rir, elas querem mostrar aquilo para alguém. Nós estamos ali para trabalhar. Acho que uma das poucas atividades que a gente não tem esse espaço é lecionando. Porque você tem programa para cumprir, um tempo de aula para dar,
Você entra ali e tem que se virar cada vez em menor tempo. Mas os alunos, misericórdia, não estão na aula. Quando eu voltei para Bauru, eu vim de Campinas, foi até por coisa do assassinato do meu pai, eu dava aula no Cefam, encostada na porta. Tamanho, porque assim, para eles aumentarem, tamanha quantidade de recados que permitiu. Tem que ser. É uma E coisa lá assim. foi a fase mais fácil. Você imagina como é o dia a dia. Então, o professor não tem muito espaço. Mas eu vejo os auxiliares. Ai, estou cheio de serviço. Mas quanto tempo você está no celular e quanto tempo você está fazendo serviço? Né? Eu fui a favor, mas fui voto vencido, de proibir que qualquer pessoa usasse o celular enquanto estava trabalhando. Salvo se tivesse um problema de doença na família. Se não, é chegar, pôr o celular no armário, fechar e acabou. Você vai, trabalha e depois vai embora. Você é remunerado. E se eu enganar-se a si e ao patrão? Porque, afinal de contas, o patrão não tem um olho para ficar te olhando. Você tem que estar trabalhando. Não está. Está distraído. Está na telinha procurando alguma coisa útil. Ah, eu estou descobrindo uma maneira de fazer melhor o serviço. Não, não é. Não é. Todo mundo sabe que não é. Inclusive, está falando da comunicação em relação à produção, eu vejo eu vou dizer, né? Que além do grande trabalho que ele fazia como médico, né? E também atendia de forma social. É o a mais. É o a mais. Ele fazia o quê? Ele ia lá e dava o medicamento. Quer dizer, ele não dava o atendimento, ele dava o medicamento. Há médicos que ainda olham os pacientes mais simples e ajudam, dando a amostra grátis que recebem. Não, é cada vez menor. Cada vez menor o número dos que fazem isso. Tem, ainda conheço alguns. Vou dar o nome de um deles só, o Dr. Negrato, que trabalha com pessoas que têm diabetes, questão de dislipidemia acentuada, com problemas mais ligados mesmo à questão hormonal. O Negrato vai no seu repositório de remédios, vem e entrega. Diz, olha, esses primeiros você tem aqui. Não tem a questão da relevância do preço, mas ele reparte. Ele recebe, não usa, reparte. Há outros que vendem. Quer dizer, é fácil justiça porque ele realmente é assim. E é assim, eu conheço há 40 anos. 40 anos é a minha amizade com ele. Nós morávamos na mesma região da cidade. 40 anos. Desse jeito sempre. Sempre foi assim. É próprio. Né? Você dá um pouco mais. Nessa província moral do devotamento sem lindes, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carreia consigo desde o passado distante. Aquele que está à frente dos outros, consequentemente, tem muito mais experiências, muito mais reflexos. Mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos e as grandes mães, tantas vezes esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque aí
pelo completo desprendimento de si mesma no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Veja, a gente coloca isso como profissão. Não, esquece a profissão. É a abnegação. É o que você faz a mais. Agora, para a gente parar, pensar e refletir antes de ir embora. Todas as vezes que nós nos dizemos exaustos das atividades que desenvolvemos no trabalho, nós precisamos parar e pensar se é só pelo exercício da profissão que nós estamos nos sentindo assim. Se sim, tem alguma coisa de muito errado aí. Nós estamos perdendo oportunidade de avançar. Nós temos que pensar na abnegação, de esquecer aquilo que só vem para nós e começar a pensar naquilo que vai de nós para os outros. É o serviço voluntário, o comprometimento com causas nobres, o esforço do pegar aquilo que nos vem da profissão e repartir, mas não apenas com os nossos filhos, maridos, esposas, pais e mães, repartir com quem não tem oportunidade.